Pronto, né? Vamos ver se a gente... Boa tarde, Lívia. Olha, a coisa está melhorando. Ai, gente, que bom. Vamos aumentar mais, né, os nossos alunos. Que coisa boa. Gente, hoje, né, nós vamos iniciar um novo conteúdo, certo? De literatura. E aí tem mais aluno. Graças a Deus. Vocês estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo visualizar? Sim, Oi? tia. Que Sim. bom. Então, nós estamos na nossa 16ª aula, né, virtual de literatura. E hoje eu trouxe aqui um início, né, pessoal? Um livro e um coração. O que vocês acham que representa esse livro e esse coração, na opinião de vocês? Eu acho, tia, que é uma pessoa que ama ler. Isso, uma pessoa que ama ler, uma pessoa que é o quê? Conectada com o livro, não é isso? O que mais? O que mais? Oi? O que mais que pode ser, na opinião de vocês? Quando eu falo nesse coração e nesse livro, eu estou, como o Gabriel já falou, né? Aquela pessoa que gosta de ler, né? Que tem um coração e tem um livro. E hoje eu trouxe aqui uma reflexão que fala o seguinte: plante o futuro, certo? O que quer dizer esse plante o futuro? Vamos lá. O senhor, já idoso, amava muito as plantas. Todos os dias acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto carinho e mantinha o jardim tão lindo, que não havia quem não admirasse suas plantas e flores. Certo dia, resolveu plantar um jabuticabeira. Enquanto fazia o serviço, com toda dedicação, aproximou-se dele um jovem que lhe perguntou: que planta é essa que o senhor está cuidando? Acabo de plantar uma jabuticabeira, respondeu. E quanto tempo ela demora para dar frutos? Indagou o jovem. Ah, mais ou menos uns 15 anos, respondeu o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Questionou o rapaz. Não, meu filho, provavelmente não comerei de seu fruto. Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não comerá de seu fruto? O velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, respondeu: nenhuma, meu filho, exceto a vontade de saber que ninguém comeria jabuticabeira se todos pensassem como você. O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e parou para descansar à sua sombra. De repente, olhou para cima e percebeu que se tratava de uma jabuticabeira, carregada de frutos maduros. De repente, sim. E aí, gente, o que vocês entenderam da mensagem? O que essa mensagem ela quer nos dizer? Ela quer falar o quê? Quer mostrar o quê? Quer que a gente reflita o quê com essa mensagem? Na opinião de vocês? Quando eu falo plante o futuro.
Tia, eu Quer acho dizer um que pouco? é pra gente, como que eu posso dizer, que é pra gente ir planejando as coisas do futuro pra não ficar planejando de última hora, porque tem muita gente que fala, vou fazer isso só lá pra 2025, não precisa nem pensar agora, mas precisa sim, porque a pessoa pode acabar ficando pressionado por não ter pensado antes. Exatamente. Né? Nós estamos passando por esse momento de reflexão, né? Esse momento que nós estamos vivenciando hoje, esse momento da pandemia, né? Que nós já estamos com 6 meses, né, gente? Nessa situação todinha. E eu tenho certeza que serviu para a gente refletir, para a gente pensar, né, na nossa vida, no nosso futuro, que o futuro, ele chega muito rápido, certo? Hoje vocês são aí jovens, né? E amanhã você já está, né, um adulto, um responsável pela sua vida. E você vai ter algo a contar. Na minha época, né, eu estudava, eu presenciei uma época, né, de uma pandemia, em que todo mundo, né, teve que ficar em casa, estudar em casa. E eu tirei o quê de futuro para minha vida, certo? E vem aqui o que eu estou plantando hoje, certo, gente? É um momento cansativo, é um momento chato, né, que você fica em casa, você passa a tarde todinha em frente ao computador ou celular, mas pode ter certeza, gente, que hoje vocês estão plantando para amanhã vocês colherem, certo? Então é interessante que a gente realmente tenha esse olhar, o olhar futuro, certo? Esse é o nosso olhar, é plantar hoje com sofrimento para a gente colher amanhã, ok? Então vamos no nosso conteúdo hoje, certo? Hoje nós vamos entrar em um novo gênero, certo? Nosso gênero hoje é o romance. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa, né? Hoje nós vamos entrar em um novo gênero. Hoje eu vou trabalhar com vocês só a introdução, certo? É a introdução de tudo que vai ser trabalhado, é o que nós vamos vivenciar, o que nós vamos aprender junto, qual a vivência que nós vamos conseguir com esse novo gênero. Mas o que é mesmo romance, certo? Eu fico me perguntando, é um texto longo, é um texto curto, certo? Ele tem personagem, ele tem espaço. Então, isso nós vamos já decidir juntos, conversando, debatendo, certo? Tem esse diálogo mesmo. Romance. Alguém gostaria de fazer a leitura? Alguém gostaria de fazer a leitura? O que é mesmo um romance? Romance é uma prosa mais ou menos longa, na qual se narra fatos imaginários, às vezes inspirada em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na crítica social e etc. Certo? Então, o romance é um texto longo, é um texto, né, que tem vários espaços, né? Vários ambientes diferentes, diferente do conto, diferente da fábula, certo? O romance é um texto longo. O romance no Brasil, certo? Os romances estrangeiros, marcados por lances melodramáticos e finais felizes, caíram no gosto dos jovens da corte, certo? Antigamente, quando o romance chegou no Brasil, certo? Que ele veio do estrangeirismo, e quando ele chegou no Brasil, ele veio com o público adulto, certo? Aquele público já com a cabeça feita, tudo esquematizado na cabeça deles. Quando ele chegou no Brasil, o jovem começou a sentir gosto, certo? Por esse tipo de gênero. E o que acontece? Ele começou, certo? A mudar a roupagem do romance. Por quê? Porque ele estava tendo um público novo,
um público que gostava de inovar, certo? Então, quando ele chegou no Brasil, certo, do estrangeiro, ele veio todo melodramático, certo? E quando os jovens viram, né, aquele final feliz, aí o jovem começou a sentir o gosto, certo? Eles eram traduzidos principalmente do francês e publicados em jornais na forma de folhetinho, que eu ainda vou explicar isso para vocês, certo? Que é o folhetinho. E a França, né, eles publicavam em jornais, certo? E aí o Brasil começou, esse gênero é interessante, tudo, vamos começar aqui no Brasil, certo? Então, o romantismo no Brasil, ele iniciou no teatro, certo? O romance se desenvolveu devido ao novo público, certo? Aí o que acontece? O romance, né, ele foi ter vida no teatro. Só que como ele estava com o público, né, novo, a juventude aí toda, o que ele foi fazer? Ele foi, né, mudar a temática, a realidade, para atender o público jovem, certo? Então, ele mudou toda a temática para a realidade do novo público, certo? E foi se dividindo. O romance, ele dividiu em 4 partes, que é o que eu vou trabalhar com vocês, certo? Agora, no decorrer do mês de outubro, que hoje eu estou só fazendo uma introdução aqui para vocês realmente conseguirem entender. Então, ele dividiu em um romance de costumes ou urbanos, dividiu em romance regionalista, em romance histórico e em romance indianista, certo? Houve essa divisão para que o leitor, certo? Para que o espectador, ele consiga compreender, certo? Toda essa parte, né, do romantismo. O gênero textual, romance, ele tem as suas características, certo? E uma delas certo? É uma narrativa longa, com muitos personagens, espaços variados, tempo limitado, vários conflitos e um enredo complexo. No conto, na fábula, na crônica, vocês observaram que o espaço ele era limitado, certo? Já no romance, não. Eu posso utilizar vários espaços. Ora praia, ora serra, ora escola, ora casa, certo? Então, eu posso utilizar vários tipos de espaço, certo? Porque o espaço aqui, ele não é limitado, certo? Em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa, pelo próprio personagem principal, de modo que a obra parece autobiografia imaginária, certo? Em grande parte dos romances, intervém frequentemente na narração e interrompendo por meio de reflexões sobre os acontecimentos e os personagens. Então, a história, né, o enredo todinho, ele foca muito no personagem, certo? É como se fosse visando a biografia daquele personagem. Ele gira todo em torno do personagem. Tá dando para entender, gente? Alguma dúvida? Tá sim, tia, tá dando para entender. Que bom. Então, agora, né, como eu já falei para vocês no slide passado, e agora eu vou falar para vocês novamente. Nas próximas aulas, o que nós vamos estudar é isso: romance urbano ou citadino, romance indianista, romance regionalista e romance histórico. A tia vai ser tudo de uma vez? Não vai ser tudo de uma vez, certo? Cada aula, eu vou explicar um tipo de romance, para que a aula não fique cansativa e você consiga realmente entender o que está sendo repassado, certo? E como eu já falei para vocês, as características, eu vou frisar mais uma vez essa estrutura. É o quê? É uma narrativa longa, certo? Densa e problemática, utiliza personagens fictícios,
descrição detalhada das personagens, narrador, existe o narrador personagem, o narrador observador, o narrador onisciente, certo? Mobilidade da trama, diversos espaços e lugares, vai existir vários espaços, vários lugares, certo? Possibilidade de uma história secundária, narrativa cronológica e psicológica, diversos núcleos dramáticos, complicações sentimentais, biológicas, sociais e financeiras. O romance, ele tem muito disso, certo? De utilizar o financeiro, o social, o que está acontecendo com o meio, certo? O romance, ele gosta sempre de frisar, certo? Esse lado, né, do social. Diversos núcleos dramáticos e tendências, complicações das personagens. Ele tenta trabalhar os conflitos dos personagens, busca por resposta das injustiças e das insensibilidades do mundo interior e exterior. Ele também trabalha a realidade interna e a realidade interna, certo? A abordagem interina da problemática dos personagens, ou seja, ele foca no problema dos personagens, certo? E o teatro, né, romântico brasileiro deu-se com a presença de Dom João, certo? Ele mandou construir vários teatros no ano de 1808, certo? Dom João começou, né, a pensar que o romance ele ia ser bem mais visto se ele fosse para o teatro, certo? Aí, em 1838, né, começou o romantismo no teatro brasileiro com a tragédia Antônio Poeta, o Poeta e a Inquisição, certo? Além de serem espaços cênicos, né, que o teatro é um espaço cênico, é onde os personagens eles podem encenar, eles podem dramatizar, né, expor ali todo o sentimento deles, certo? Além de serem espaços cênicos, os teatros se transformaram em centros de discurso sobre temas como a abolição da escravatura, proclamação da República. Como eu falei para vocês, né, a narrativa romance, né, o gênero no romance, ele é um gênero, né, que tem uma narrativa longa. E como ela é longa, certo? Existia a divisão do espaço daquela cena, certo? Era dividida. Não era trabalhada toda em um dia só. Ele fazia, né, a divisão por parte de espaço, para que o público, né, no caso o público jovem, ele conseguisse, certo, ter uma visão geral de todo a trama, ok? Aí eu tenho aqui os aspectos principais do teatro, né, o romântico. Ele trabalha o quê? Com a expressão do sentimento exclusivamente do artista, certo? Ele trabalha muito o sentimento individual do artista, certo? Ele trabalha a idealização do amor, da mulher, da morte, da nação, certo? Essa idealização, ela se dá por parte desse sentimento, dessa expressão do artista, certo? Retomada de ideias e valores medievais, certo? E a valorização da obra Romeu e Julieta, certo? Que foi, assim, uma obra, né, que deu uma repercussão imensa, certo? Porque essa obra, né, Romeu e Julieta, digamos que existiu realmente uma grande procura, né, no início dessa obra. Era idoso, era adulto, era jovem, certo? Que gostava desse romance. Teatro romântico, né? Aí ele viu que precisava dessa necessidade essa, que o jovem estava sentindo aquele gosto, né? Então, vamos inovar, certo? Vamos
separar o teatro em partes diferentes, com espaços diferentes, para que o jovem, para que o leitor, ele sinta sim um gosto a mais, né, pela leitura, por assistir aquela peça, certo? Aí aconteceu o quê? O rompimento da lei das 3 unidades do teatro clássico. Esse rompimento foi por parte do tempo, do espaço e da ação, certo? Como assim, Lidiane, esse rompimento? Esse rompimento é o seguinte, uma peça que era para ser apresentada toda num dia, numa noite, numa tarde, certo? Ele teve esse rompimento. Ah, não, vamos fazer aqui um cartaz de tantos dias, certo? De determinada parte, e para que tenha aquele gosto e que as pessoas consigam entender, porque senão vai ficar muito complicado, certo? A mesma ação não era desenvolvida em um só dia e em um só espaço, como eu falei para vocês, certo? Para que tivesse o gosto pela leitura, certo? Houve as divisão, ok? Os dramas adquirem estrutura livre. E com isso tudo, certo? A drama, ela começou a ficar livre, certo? Ela não era obrigada, certo? Ela não tinha aquele tempo fechado. Ah, tá aqui, ó, terminou aqui, tem que terminar toda essa história aqui. Não, ele tinha, certo? Uma liberdade de mudar o que, Lidiane? Mudar esse espaço, esse tempo, certo? A mesma ação não era desenvolvida em um só dia e em um só espaço, certo? Os dramas adquirem estruturas livres, como uma série de episódios relacionados entre si, através de cenas curtas em diversos locais. Então, o que acontece? Se eu sou livre, certo? Eu não vou fazer aquela cena longa, que muitas vezes é cansativo, muitas vezes é chato. Não, eu vou diminuir, certo? Para que fique atraente para os demais, ok? Aí vem o teatro romântico, como eu falei para vocês, né? Aqui eu tenho 4 cenas, certo? Se vocês forem observar, aqui eu tenho 3 espaços diferentes. Quem pode me dizer qual é o espaço do primeiro quadrinho? Qual é o espaço, gente, do primeiro quadrinho? Quem pode me Eu acho que dizer? surge um teatro moderno para os problemas humanos. Isso. E o segundo quadrinho, qual é o espaço? As peças apresentam multiplicidade de circunstâncias. Exatamente. Isso. E o último quadrinho? Quer dizer o quê? Eu só consegui ver esses dois, eu não tô conseguindo ver o outro, não. O terceiro? É, Tá conseguindo? ainda não. Só tô vendo os dois. O primeiro e o segundo. Só cons... Ah, é. É porque assim, ó, é um espaço como se fosse já um espaço voltado para a solidão, certo? Ah, tia, mas tem um homem e uma mulher, como é que existe a solidão? Existe sim, eles estão ali isolados naquele determinado espaço, certo? Não tem ninguém. Vocês podem observar que aí é só eles dois, mas pena que vocês não estão visualizando, né? Só deu para visualizar dois. E aqui eu trouxe para vocês escritores e obras, né, mais conhecidos do gênero romance, certo? É bastante interessante que vocês tenham conhecimento dessas obras. Quem pode fazer a leitura para mim?
Hum? Quem pode fazer essa leitura? Miguel de Gervance, Dom Quixote, certo? João Guimarães de Rosa, Grande Sertão Veredas, é fantástico, certo, gente? Grande Sertão Veredas. Romeu e Julieta, né? Uma obra assim fantástica. A Paixão, certo? Aquela paixão, segundo o GH. Dom Casmurro, né? Iracema, Vidas Secas. Eu queria muito passar esse filme para vocês. Vidas Secas. A Escravizaura, né? Que já é do conhecimento de todos vocês. Isso aqui todos são obras e escritores, certo? Clássicos, que é do conhecimento já de alguns alunos, essas obras, certo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não, tia, nenhuma. Não. Muito bem. Então, agora, né, eu vou logo fazer a frequência para me finalizar, tá certo? Vocês vão habilitar o microfone, tá certo? Para responder, para me saber quem é que tá aí e quem é que não tá certo? Então, eu preciso que vocês habilitem o microfone e me respondam, tá certo? Vamos lá. Tia, Oi, amor. a Larissa disse que não dá para ela falar porque ela tá no computador. Mas ela pode habilitar, sim. Dá para ela habilitar, certo, Larissa? Não dá? Fico, viu? Só um minuto, viu, gente? Porque a internet não tá fácil. Vamos lá. Número 1. Qual é o número? Aí, quando for o número da Larissa, vocês me avisam, tá certo? Número 1, 2, 3, 4, Presente. 5, 6, 7, O número da Larissa. 8, 9, 10, 11, Presente. 12, 13, 14, 15, Presente. 16, 16, Presente. 17, Presente. 18, 17, 18, 19, 20, Presente. 21, 22, não, 21. Muito bom. Vamos lá, né? Só para a gente finalizar.
E agora, né, gente, eu finalizo com uma frase, certo? Que eu acho bastante interessante, né? Tudo que nós estamos vivenciando hoje, né? São degraus, certo? Degraus de dificuldade, degraus que realmente vai nos levar ao nosso sucesso, à nossa vitória, à nossa felicidade futuramente. E não se existe, pessoal, nada fácil. Nada na vida é fácil, certo? Tudo que é fácil não presta. O que vem fácil vai embora fácil também, certo? Exatamente. E a mensagem diz o seguinte: um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória, certo? Hoje você está achando tudo muito difícil, certo? Hoje você está achando tudo complicado, impossível até, certo? Mas não se preocupe, que lá na frente, certo? Quando você subir todos esses degraus, quando você tentar, né? Quando você cair, quando você se levantar, pode ter certeza que a vitória vai chegar. Certo? Então, essa, pessoal, é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Espero que vocês realmente pensem nessa mensagem, nessa vitória que vem para frente para vocês, certo? E alguém aqui já respondeu a enquete, gente? Quer que as aulas presenciais voltem? Alguém aqui já respondeu? Respondeu, Guilherme, certo? Alguém aqui já colocou que quer que volte, alguém colocou que não quer que volte. Qual a opinião de vocês? Tia, na minha opinião, as aulas não deveriam voltar agora, porque o mundo ainda está muito perigoso, também está bem pertinho de acabar o ano, essas coisas. Exatamente. A Yasmin quer que volte, mas ela não quer voltar. Ah, pois é, gente, é isso mesmo, né? Se você for analisar, é bem complicado, né? Tá todo mundo cansado já dessa rotina, mas se você for pensar, cadê a vacina, né? Cadê não acabou ainda a pandemia, né? E muitas vezes você acha que acabou, mas não acabou. É todo mundo aí indo para a praia, todo mundo indo aí se divertir, mas infelizmente Tia, a pandemia ainda não acabou. Oi, amor. um dia eu vi um post no Instagram falando assim, é, em outro país, todo mundo dentro de casa, e em Fortaleza, todo mundo uma aglomeração medonha lá na praia, todo mundo perto um do outro, sem máscara. Exatamente, Guilherme. Infelizmente é assim, certo? Infelizmente, o nosso Brasil está desse jeito. Mas a pandemia ainda não acabou, né, gente? E fazer o quê, né? Se esse pessoal estão nesse pensamento. Sim, ele ainda continua, viu? Ele ainda continua, Maria Clara. Pois é, gente. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Eu quero mais participação de vocês. Vocês estão muito caladinhos, certo? Então, na próxima aula, eu quero mais participação de vocês, ok? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima semana. Olha a Maria.